Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado a você que está me acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz do professor Sivaldo. Eu estou aqui fazendo a minha caminhada matinal nesta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Hoje, que é ponto facultativo, né? Dia 19 foi dia da bandeira. Nos quartéis, de certa forma, foi uma espécie de feriado. Dia 20, ontem, foi dia da consciência negra, né? Prestando homenagem ao Zumbi de Palmares. Hoje, dia 21, é dia ponto facultativo aqui no Rio de Janeiro. Dia 18, não posso deixar de falar, é a data oficial do meu nascimento. Eu nasci no dia 11 de novembro e fui registrado dia 18. Então, dia 18 foi meu nascimento, 1949, completei 76 anos, é o meu aniversário. Dia 19, dia da bandeira. Dia 20, dia da consciência negra. Dia 21, ponto facultativo. Amanhã, sábado, domingo. Então, o pessoal só vai trabalhar mesmo segunda-feira. Mas eu estou aqui num dos pontos de grande afluência de trânsito de carros, de automóveis, né, ônibus, e também um dos pontos de grande importância, de grande proeminência na história de Santa Cruz. Lembrando que nós estamos aqui no canal da História de Santa Cruz do professor Sivaldo. Então, aqui do outro lado lá está escrito Praça da Superintendência, e aqui nós temos a Praça do Gado. Mas por que esse ponto é importante? Porque se vocês observarem lá na frente, aquele carro preto ali, aquela rua dali da frente, é a Avenida João 23, que presta homenagem ao Papa, ao Santíssimo Padre, Sua Santidade. Agora é santo, né? Foi canonizado João 23, que foi quem idealizou o Concílio Vaticano II e trouxe uma série de mudanças para a Igreja Católica, né? Inclusive defensor intransigente do ecumenismo, ou seja, do respeito mútuo entre as religiões, entre os credos. Então, Papa João 23. Lá mais adiante tem diversos conjuntos, inclusive o Conjunto Liberdade, Conjunto Guandu 1, Conjunto Guandu 2, então João 23. Mas na história, a importância é que aqui, exatamente a ligação que tinha de Santa Cruz, da fazenda, para o interior, ia daqui para São Paulo, claro, que passando antes por Itaguaí, depois mais adiante por Rio Claro até São Paulo. Mas aqui era o caminho, um trecho do caminho geral dos jesuítas, passava por aqui, exatamente aonde? Na Avenida João 23. Já no finalzinho da monarquia, foi instalada uma linha de ferrocarril, de bondes com tração animal, e ela passava exatamente aqui também. Naquela época, eles chamavam estrada, o caminho do Aterrado de Itaguaí, que era a ligação de Santa Cruz para Itaguaí, né? Então, isso aí tem uma importância, já vem da colônia, depois no Império e tudo mais. Aqui ao lado do hospital, uma ruazinha que tem ali é o hospital, é a reta do Itá, a estrada do Itá, que tem o canal do Itá. E bem um pouquinho mais além do hospital, aqui vocês têm o Hospital Dom Pedro II, que é o hospital municipal, né? Presta homenagem ao imperador. E mais adiante tem um lugarzinho chamado Fomento. Ali, já na monarquia, havia um pier, um pequeno cais, que na República resolveram dar o nome de Cais Floriano, que era um atracadouro para pequenas embarcações que saíam daqui, aqui do lado do hospital, e iam até Sepetiba. Então vejam que coisa interessante, ia pelo canal do Itá, onde hoje tem a estrada do Itá. Ela seguia em frente, já fiz postagem sobre isso, ia pegar Sepetiba. Então era isso aí. Então vejam a importância. Esta rua daqui, vocês estão vendo esse carro vermelho, é a rua mais antiga, ou uma das ruas mais antigas de Santa Cruz.
que é a atualmente Rua Senador Camará, mas ela é chamada Rua do Comércio. Todas essas lojas comerciais aqui, eu cheguei a pegar, eram casas, inclusive meu amigo Leone Augusto Ribeiro da Silva, escritor, ele morava aqui numa dessas casas, que ficava ali, que hoje não são mais casas, são lojas, mas eram residências. Então ela chamava-se Rua do Comércio. Quando faleceu o senador Otacílio de Carvalho Camará, que morava lá numa das casas na esquina, então mudaram o nome de Rua do Comércio para Rua Senador Camará. Então vejam aqui, ó, Avenida João 23, Rua Senador Camará. Então a Rua Senador Camará tem essa importância. E vocês vejam, por que essa movimentação tão intensa? Porque aqui tem ônibus que vão para diversos lugares. Aqui direto vai sair na Avenida Brasil. E a outra avenida importante, de tão grande importância como as outras duas, é aquela avenida que eu agora estou focalizando aqui para vocês, que fica ali do lado esquerdo. Então aqui nós temos a Praça do Gado, que é essa praça aqui. Ela era chamada Praça do Gado porque aqui, na época do matadouro, havia a concentração de grande parte da boiada, do gado, que ia ser leiloado, que ia ser levado para o matadouro. Então vejam bem que lugar importante. Tem o Hospital Municipal, tem a Praça do Gado, tem a Avenida João 3, tem a Rua Senador Camará e tem a Avenida Padre Guilherme de Caminada. Sobre o Padre Guilherme de Caminada, eu já fiz uma postagem aqui no canal do YouTube, fotobiografia do Padre Guilherme de Caminada. E essa fotobiografia tem um histórico, dando destaque para quem foi esse Padre Guilherme de Caminada. Mas antes de falar um pouco do Padre Guilherme de Caminada, eu quero mostrar para vocês aqui um dos monumentos que existe em Santa Cruz, que lamentavelmente não é aquele monumento muito conhecido, muito divulgado, que é o monumento, aquelas pedras ali, ó, são três blocos de pedras formando um monumento de granito, que é o monumento de anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. Então esse monumento também já fiz postagem sobre ele, mas só lembrando, houve uma época, na época da Regência Trina, Santa Cruz passou, que fazia parte da Fazenda Imperial e fazia parte então do município neutro, município do Rio de Janeiro, ou município da Corte, passou a pertencer à vila de São Francisco Xavier de Itaguaí. Isso foi uma decisão da regência. E a população não gostou, se manifestou, se pronunciou e acabou fazendo que essa lei fosse revogada. Então por isso que é um monumento de anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. 1833, 1933, porque isso aconteceu no dia 30 de dezembro de 1833. A lei saiu em 10 de janeiro, foi revogada, foi anulada, foi cancelada no dia 30 de dezembro. Isso para mostrar que quando a população ela se reúne e reivindica pelos seus direitos, ela acaba conquistando. Bom, então agora voltando a falar do meu querido e saudoso amigo, posso falar, Padre Guilherme de Caminada. Eu comecei a trabalhar com o Padre Guilherme de Caminada, ainda era garoto, fazia parte do grupo de coroinhas. Eu era um dos coroinhas que ajudava a celebrar as missas na antiga igreja, ainda ajudei a celebrar a missa na antiga igreja da Nossa Senhora da Conceição, prédio que depois foi demolido na década de 60, e fiz parte do escotismo, o 79º grupo escoteiro do Mar Gaspar Bertone, que foi criado exatamente pelo Padre Guilherme de Caminada. Então eu trabalhei com o Padre Guilherme muito tempo, e o Padre Guilherme na época estava empenhadíssimo, ele que foi o idealizador e o principal responsável pela construção da nova Igreja Matriz, esse templo que vocês têm aqui, que é um dos maiores da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro, que é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que no dia 6 de dezembro agora vai ser elevada à categoria de santuário. Lembrando que hoje é dia
21 de novembro. Então no dia 6 de dezembro, é um sábado, vai ter então a presença do cardeal Dom Orani, aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? E vai ser então elevada à categoria de santuário, Santuário Nossa Senhora da Conceição. Então o Padre Guilherme foi responsável pela construção dessa igreja. Claro, não foi o Padre Guilherme sozinho, porque a comunidade, a população, os paroquianos ajudaram. Ainda mais numa época que Santa Cruz ainda era zona rural. E então a população não tinha tantos recursos. Mesmo assim, o Padre Guilherme Decaminada construiu. Nada mais justo do que ele ser homenageado com essa avenida. E eu passei muitas vezes com o Padre Guilherme aqui de jipe, porque ele era o capelão da Fundação Abril Cristo Redentor aqui em Santa Cruz, e ia celebrar a missa lá. E aí eu ia junto com ele no jipe, ele tinha um jipe, né? Ele comprou esse jipe com a ajuda dos irmãos dele, a ajuda dos estigmatinos italianos, e esse jipe servia tanto para transporte pessoal, mas principalmente para fazer as campanhas. Uma das campanhas chamada Campanha do Papel, que era a coleta de papéis, de jornais, de revistas, de papelão e também de sucata de uma maneira geral, panelas antigas, panelas de iluminação, garrafas, tudo esse material todo era vendido, né, pela paróquia, e o dinheiro todo que apurava era empregado na construção. Então nessa campanha eu trabalhei com ele, saía com ele, nós deixávamos um saco de farinha de trigo com os paroquianos, e durante a semana eu e o Padre Guilherme nós saímos recolhendo saco. Então eu estou aqui na Avenida Padre Guilherme Decaminada, estou focalizando aqui o prédio da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Aquele prédio azul ali é da Escola Professora Dione Felisberto Carvalho, aliás, que eu estudei com a professora Dione, na época que tinha um curso preparatório para entrar no ginásio. Para que eu pudesse entrar no ginásio Barão do Rio Branco, eu tive que fazer esse curso preparatório com a Dona Dione. Então aqui eu estou encerrando na Avenida Padre Guilherme Decaminada, uma homenagem justa àquele que foi o principal idealizador e construtor da Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, futuro santuário. Um abraço a todos. Hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Observe que hoje, mesmo sendo ponto facultativo, o movimento de trânsito aqui é bastante intenso. Um abraço a todos.